Oi, gente, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor e estamos aqui para o nosso momento, mais uma vez, de exposição da Palavra de Deus, um momento de pregação bíblica e falo de maneira muito clara que é o momento de pregação bíblica, porque nós fazemos questão de não considerar esse momento como um culto congregacional. Por que nós não fazemos isso? Não fazemos isso porque isso não tem prescrição bíblica. Quando nós olhamos o culto congregacional, conforme a palavra de Deus, ela nos orienta e nos ensina, se faz necessário a presença e a igreja congregada. Da mesma forma, participarmos da ceia do Senhor, realização de batismos, e com isso nós não estamos dando um valor indevido, por exemplo, ao templo e à estrutura. Não, não significa isso. Nós podemos cultuar congregados em qualquer lugar, não necessariamente na Praça Costa Azevedo, que é o endereço da nossa igreja. Então, esse momento que temos aqui é o momento de pregação da palavra, porque culto, segundo as Escrituras, se faz necessário que a igreja esteja congregada. Então, se é para fazer um culto online, nós gravamos um culto congregacional com toda a igreja e podemos paralelamente fazer isso online, mas a igreja vai estar ali congregada, tá? Então, não é o caso, portanto, nós temos aqui e queremos frisar isso, o momento de pregação e de exposição da palavra, tá? Então, fisicamente, nós cultuamos sim, nós cultuamos nesse tempo de isolamento social, nós cultuamos com as nossas famílias, tá? Então, feito esse esclarecimento, queria fazer um questionamento, e que muitos têm feito esse questionamento, e que muitos, ao longo da história, também já fizeram esse questionamento. Qual é a relação de Deus com o mal, com Satanás e com os demônios? Antes de mais nada, queria trazer uma definição do que são os anjos. Os anjos são seres criados, dotados de juízo moral, dotados de inteligência, mas são desprovidos, não possuem corpos físicos. Eventualmente, ao longo da história bíblica, nós observamos alguns relatos de que esses anjos tomaram corpos físicos, mas isso foi algo extraordinário, foi algo esporádico, não é a forma normal dos anjos atuarem e existirem. E o que são os demônios? Assim como os anjos bons, também são seres criados, dotados de juízo moral, dotados de inteligência, desprovidos de corpos físicos, mas eles são anjos rebeldes que se rebelaram, que pecaram contra Deus, que continuam a praticar o mal, inclusive continuam a praticar o mal também no mundo. E como é que Deus ele vai lidar, né, com esses seres espirituais? Como é que ele vai lidar com o mal? É fato que o mal ele é presente nas nossas vidas. Não é só alguém que não está em sã consciência vai dizer que o mal não existe. Infelizmente, nós lidamos com o mal e de maneira simplista, nesse primeiro momento aqui, o mal como decorrência da queda da humanidade, como a decorrência do pecado original em nosso meio, tá? Apenas tratando nesse momento de forma simples. Mas eu queria ver com vocês, né, alguns textos bíblicos que vão mostrar como Deus ele lidou com o mal. E através desses textos nós poderemos tirar algumas lições. O primeiro texto que eu queria ler com vocês é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha o que esse texto diz. Preste atenção nele. E se você não está com a sua Bíblia agora, queria que você pudesse parar o vídeo agora, dê pause aí e possa pegar a sua Bíblia, para que você possa acompanhar os textos bíblicos, tá bem? Então assim diz o texto. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Perceba o que está acontecendo aqui.
O que está acontecendo é que o Espírito do Senhor havia sido retirado. Saul não contava mais com o auxílio do Espírito Santo. Saul começou a cair do seu reinado aqui, ainda que publicamente, humanamente, ele não havia caído, mas aqui já começa o desfavor divino em relação a Saul, a ponto do Espírito do Senhor não está mais ajudando, não está mais cooperando com Saul, ajudando e capacitando para que ele continuasse a reinar Israel. Mas à medida que o texto diz que o Espírito do Senhor saiu, foi retirado de Saul, o texto diz que um espírito maligno o atormentava da parte de quem? Da parte do Senhor. Perceba aqui que não há aquela ideia que nós pensamos do mal de, Deus ele permitiu. Queria que ficasse claro uma coisa. Deus não é um Deus passivo, que as coisas acontecem e ele tem que ser provocado para poder agir. Será que Deus deixa? E Deus pondera, deixa ou não deixa? Permite ou não permite? Não. Na verdade, tudo é vontade de Deus. Já falei isso em outras ocasiões e quero enfatizar novamente. Vontade de Deus revelada, Bíblia, vontade de Deus decretada. Tudo mais que acontece que não é revelado. Tudo. Nada acontece no mundo, nas nossas vidas, nas nações, na história, que não seja pela vontade de Deus, que não seja ou pela sua vontade revelada, ou por sua vontade não revelada, por sua vontade decretiva. Perceba que Deus aqui é um agente ativo. Na verdade, da parte dele foi enviado um espírito maligno para atormentar Saul. Com que propósito? Vamos olhar o propósito aqui no contexto. O propósito no contexto era para que, à medida que Saul ia perdendo o favor divino, a ideia era que Davi começasse a ganhar espaço na corte real. E você percebe que, em decorrência disso, Davi vai à presença de Saul e Davi ele passa a ser o seu escudeiro. O texto diz, 1 Samuel 16, 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Então você percebe que havia um desfavor em relação a Saul, mas havia um favor em relação a Davi. Então, o mal aqui, Deus usou esse mal para cumprir um propósito seu. Qual foi o propósito dele? O propósito dele foi exatamente exaltar a Davi. Foi para que Davi pudesse ganhar proeminência, foi para que Davi pudesse ganhar espaço, principalmente na corte real, ainda que não fosse o rei de Israel. Tá bom? Outro texto para refletirmos sobre isso, um texto bem conhecido, é o texto de Jó. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó 1,6 e versículos subsequentes, diz o seguinte: No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vai ver algo semelhante no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6 também. Então perceba que Deus aqui ele tem total controle sobre o mal. Total controle. O mal, Satanás, só tocou a vida de Jó
porque Deus assim o quis. Porque Deus assim usou o mal para cumprir com os seus propósitos. E, lendo o livro de Jó de uma maneira mais contextual, no lá e então, sem trazer por aqui e agora, porque Deus fez com que Satanás pudesse tocar a vida de Jó. Exatamente para que Jó pudesse ter a sua fé, a sua fidelidade, a sua integridade realmente atestada e comprovada. Quando olhamos isso, eu lembro exatamente do Senhor Jesus em Mateus 4, que houve uma intencionalidade para que o mal pudesse atuar, né? Só que ainda que Jó seja um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, a personificação perfeita disso é o Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás e o mal estavam aqui absolutamente sob o controle de Deus, e Deus usou o mal para cumprir a sua vontade, para cumprir com o seu propósito. Falando do Senhor Jesus, vamos lá agora para o texto de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus foi levado para o deserto por quem? Foi Satanás que levou o Senhor Jesus para o deserto? O texto diz isso? O texto não diz isso. O texto diz que o Espírito do Senhor levou o Senhor Jesus para o deserto. Para quê? Com o claro propósito, com a sua vontade firme, positiva, não permissiva, para que o Senhor Jesus fosse tentado pelo diabo. Perceba que Deus está usando novamente o mal aqui, está usando Satanás para cumprir com o seu propósito, para cumprir com a sua vontade. E qual é o propósito? Qual foi a vontade de Satanás, do Senhor aqui? Exatamente, exaltar a integridade, o caráter e a messianidade do Senhor Jesus Cristo. Exatamente para que ele pudesse se tornar apto, para que ficasse claro e evidente a santidade do Senhor Jesus. Lembra da queda de Adão e Eva? Eles estavam no jardim do Éden e caíram por circunstâncias espaciais, estavam no jardim do Éden absolutamente favoráveis. Mas o Senhor Jesus, em condições desfavoráveis, em um jejum de 40 dias, o Senhor Jesus permaneceu firme. Então, a sua santidade, a sua divindade foi claramente percebida através dessa tentação. Deus usou o mal, Deus usou Satanás para cumprir com o seu propósito. Outro texto é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim o texto: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Perceba que, diante de tantas revelações que haviam sido dadas ao apóstolo Paulo, esse é o contexto do capítulo 12, versículos 1 a 6, o Senhor fez com que um mensageiro de Satanás pudesse importunar o apóstolo Paulo. Que era esse mensageiro de Satanás? A palavra mensageiro aqui é a mesma palavra que é traduzida por anjo. Tá? A palavra que é traduzida por anjo, ângelo,
significa literalmente mensageiro. Literalmente mensageiro. Então, pelo contexto aqui, dos capítulos 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios, que é um contexto onde o apóstolo Paulo se encontra em embates ferrenhos contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos, possivelmente, diante de tudo isso, a palavra ângelos, na grande maioria das vezes é usada de fato para anjos, nem sempre, mas muitas vezes, na maioria das vezes no Novo Testamento, e pelo contexto aqui, possivelmente algum falso profeta estava sendo usado por um demônio para importunar a vida ali do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, metaforicamente, tratou como se ele fosse um espinho na carne. E orou o Senhor para que pudesse ficar livre disso, do mensageiro de Satanás. Qual foi a resposta do Senhor? Não, não será assim. A minha graça te basta. De forma que a subsistência, o contentamento de Paulo, a capacitação viria do Senhor. Então, o propósito do Senhor em fazer com que esse espinho na carne, com que o mensageiro de Satanás atuasse na vida de Paulo, é para que o apóstolo Paulo se esvaziasse de si mesmo e pudesse estar cheio do Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo ele se regozija nos sofrimentos, mas calma, não que os sofrimentos são motivos de alegria, mas o poder de Cristo através do sofrimento, sim, isso é motivo de alegria. Novamente, Deus usando o mal para cumprir com seus propósitos. Concluindo, podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é todo-poderoso. Terceiro, Deus ele usa o mal para cumprir o seu propósito. E qual é o propósito de Deus no mal que acomete a minha vida, que acomete a sua vida? Não sabemos. Não sabemos. Nós não temos aqui nenhum texto que fale, por exemplo, do pastor Tiago, ou do pastor Vinícius, ou da missionária Daniela, ou da sua vida específica. Você não tem um texto falando aqui, está o seu nome aqui. Mas, através do princípio bíblico, Deus ele é bom, todo-poderoso e usa o mal de acordo com o seu propósito, certo? Tanto é que Jó, em alguns momentos, começou a se auto-lamuriar e Deus começou a fazer algumas perguntas a Jó, perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Aquela pergunta que a resposta já está embutida na pergunta, né? É uma pergunta óbvia, todo mundo já sabe a resposta. Então, Jó capítulo 38, olha o que diz. O Senhor falando com Jó, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Obviamente, qual seria a resposta? Jó vai dizer, eu nem existi, eu não sei qual é a resposta. Eu não sei. Então nós não sabemos, na grande maioria das vezes, porque passamos pelo mal, mas tudo o que acontece, o coronavírus, a pandemia, a crise econômica que assola o mundo no atual tempo, isso é decreto de Deus. Decreto de Deus foi, por exemplo, o dilúvio. Decreto de Deus foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Decreto de Deus foi um tempo de seca em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 7, no tempo do profeta Elias. Foi a propósito de Deus, o sofrimento, por exemplo, do mundo todo, no tempo de José do Egito. O Senhor estabeleceu aquele plano. Você lê o capítulo 41 de Gênesis, isso se torna claro. É propósito de Deus, por exemplo, a grande tribulação que virá, que terá duração de 7 anos. Mas em tudo isso, há um começo e há um fim. Em tudo isso, há um começo e há um fim. E nós podemos ter duas reações diante do mal que acontece: rebelião ou submissão. E que possamos nos submeter ao governo todo-poderoso do Senhor e entender que em todo mal e que em todo sofrimento há
a propósitos muito superiores e muito maiores do Senhor do que meramente o meu conforto e a minha conveniência. Até mesmo porque tudo, inclusive o sofrimento, inclusive o mal que nós não entendemos, Deus usa tudo para um propósito. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que essa palavra possa edificar a minha vida, porque a exposição bíblica, a palavra do Senhor, não importa se ela vai ser aquela palavra mais de encorajamento ou se é uma palavra mais firme, ela serve como propósito de encorajamento e que realmente nós possamos usar essa reflexão como edificação nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe ricamente e nos dê sabedoria ao lidarmos com o mal no mundo e com o sofrimento.